Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Como nós, na última aula, nós começamos a falar um pouco sobre o saneamento ambiental. Então, a gente vai resgatar esse instrumento, né, da Política Nacional do Meio Ambiente para a gestão ambiental. É bom lembrar que, quando a gente está falando de gestão ambiental, a gente tem dois campos da gestão ambiental. Nesse momento aqui, nessa disciplina, a gente está falando de questão geral, sem especificar. Mas eu tenho a gestão ambiental, que ela é uma gestão ambiental das instituições, tá? Que aí entra tudo dentro dos sistemas de gestão dessas instituições, e eu tenho a gestão ambiental que é do Estado. E quando eu falo do Estado como poder público, né? Pode ser o Estado, União, o município, ou o Estado propriamente dito. Tá? E entre esses instrumentos, a gente já falou de alguns, a gente está falando de saneamento ambiental, tá? Que ele vai tratar de avaliação, né? De fazer um levantamento, né? Do espaço territorial, suas dimensões e as condições ambientais. Tá? Avaliar se esses espaços estão degradados, se não estão degradados, e a partir desses dados, como inclusive dados de ocupação e uso desse espaço, se eles estão, quais são a capacidade de resiliência para determinados empreendimentos. Tá? Então, esse zoneamento ele é importante. Inclusive, como eu comentei para vocês na aula passada, ele pode até estar dentro até do plano do plano diretor das cidades, tá? A gente vai ter uma delimitação por meio desse zoneamento ambiental da área territoriais, uma delimitação geográfica, né, dessas áreas territoriais, para estabelecer como é que será utilizado esse espaço, essa área. Como é que se dá isso? Por exemplo, por que isso também pode estar dentro do plano diretor de uma cidade? É porque aí eu tenho, inclusive, definições de onde eu quero, onde eu, preferencialmente, ou até estrategicamente, para o desenvolvimento para o desenvolvimento da cidade, onde eu quero que determinados empreendimentos sejam instalados. Por exemplo, não é por acaso que nós temos um distrito industrial, tá? Então, em algum momento, num plano de expansão da cidade, de desenvolvimento da cidade naquela área, foi colocado a maior opção para o distrito industrial é aquela, e assim sucessivamente. Se vocês, numa questão histórica, assim, vendo essa questão do tipo de uso do solo e o mapeamento desse uso, a gente tem, por exemplo, até faz parte do processo de expansão da cidade, de desenvolvimento de qualquer cidade, inclusive as instituições de ensino. Por exemplo, hoje lá o Instituto Federal, quando ainda escola técnica, ou escola de artífice, eu acho que esse que era o primeiro nome do hoje Instituto Federal, ali era o limite da cidade, né? Ali já não tinha mais, inclusive aquela região toda era chamada de apeadouro, porque era onde as pessoas amarravam os cavalos e seguiam, né? Para não entrar com o cavalo na cidade, alguma coisa assim. Enfim, por exemplo, a nossa universidade, ela é aparentemente mais distante do centro, né? Era uma oportunidade de desenvolvimento dessa região aqui, e assim sucessivamente. Então, dentro dessa perspectiva, se tem um zoneamento ambiental para direcionar considerando as características, né, os aspectos ambientais das regiões, tá? Então, como é que se dá isso? A gente vai ter um ordenamento do território, ou seja, eu vou ter as proposições de uso e ocupação, vou dizer, aqui é um lugar que ele tem tais potencialidades, ele pode ser potencialmente utilizado para tais atividades. Contudo, ele tem tais vulnerabilidades físicas, biológicas e antropológicas. O que são essas vulnerabilidades físicas? As vulnerabilidades físicas, a gente está falando de coisas mesmo básicas, do terreno, da estrutura do solo, permeabilidade. Lembra que eu falei dei o exemplo, né, da instalação de um aterro sanitário numa área que a gente tem uma facilidade de percolação, que eu tenho um terreno que tem uma certa facilidade para percolação, por exemplo, do chorume. Então, esse ambiente, por mais que eu tenha uma estrutura que seja impermeabilizada com um polímero específico, eu tenho que ter essa preocupação o empreendedor, né, ele tem que ter essa preocupação de que o solo tenha uma condição que seja resiliente àquela atividade.
Então, quando a gente fala da resiliência física, esse é um dos aspectos, inclusive geológicos, tá? Biológicos é o tipo de micro-organismo, de fauna, de flora que tem naquela região. E antrópicos, ou antropogênicos, né? São muito associados à questão da presença de sítios arqueológicos, por exemplo, esse registro de uso daquela área por povos antigos ou originários, enfim. Então, essas questões elas têm que ser colocadas nesse zoneamento ambiental. E a partir daí, avaliar, dizer, ó, essa região, dentro desse mapa aqui da cidade, ó, aquela região tem uma certa... Qual é a palavra? Vocação para tais atividades, para tais atividades, para tais atividades. E essas atividades, necessariamente, eu não estou dizendo assim, aqui cabe uma indústria de sapato, aqui cabe uma refinaria. Não. É muito de saber o grau de resiliência daquela área, tá? Para atividades que possam ter esse impacto significativo no ambiente, tá bom? Claro que também a outra parte considerada nesse processo é o plano de otimização do desempenho ambiental. É onde a gente vai ter um conjunto de programas, projetos, ações, recomendações, porque quando se faz esse tipo de esse zoneamento, né, a gente tem que colocar uma série de questões associadas. Por exemplo, eu posso observar que no ordenamento do território eu tenho uma limitação para um determinado empreendimento. Contudo, eu posso mitigar, ou seja, reduzir os impactos dessa vulnerabilidade gerada por esse empreendimento, que pode ser explorada por esse empreendimento, com planos e programas, tá bom? O que são esses planos, programas e projetos? Eu dei mais ou menos uma ideia para vocês. Por exemplo, quando a gente pensa dentro de uma instituição, pronto, vamos colocar na cidade, tá? Por exemplo, eu tenho uma vulnerabilidade por conta de ter corpos d'água naquela região, numa região onde eu quero colocar um empreendimento. E esse empreendimento é uma fábrica de cerveja. Então, eu vou gerar uma quantidade considerável de efluente com carga orgânica muito alta. E aquele balneário naquela região, ele é utilizado para consumo, para lazer das pessoas. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar no programa um programa de tratamento, de eficiência de tratamento de esgoto, tá? De efluentes da fábrica, tá? Aí, além disso, como o uso daquela água ela é bem específico, inclusive para consumo humano, eu posso implementar e colocar, será um programa de implantação de uma estação de tratamento de efluente, esse não convencional, ou seja, precisar de mais métodos, mais eficientes de tratamento daquele efluente. Então, isso seria um plano, ou um projeto, ou uma ação para mitigar alguma vulnerabilidade, quando realmente valesse a pena para esse empreendimento aquela localização. Tá? Claro que isso é um processo que tem que ser apresentado dados, tá, pessoal? Pesquisas, esses resultados, isso tudo é acompanhado no processo de licenciamento. Tá? Eu já estou me antecipando, embora a gente está falando de zoneamento ambiental, eu só estou... Tem que ter um sistema de gestão do território, por quê? Porque se eu for ter o zoneamento, então a perspectiva de implantação de algum empreendimento, ele requer também a gestão daquela área, tá? E essa gestão passa por monitoramento, análise, avaliação, fiscalização em geral, tá? Fiscalização. E o sistema de gestão de qualidade ambiental do território, ou seja, eu tenho que ter tanto um diagnóstico como um prognóstico e acompanhar o quanto que aquelas atividades e ter um sistema que possa controlar as atividades e verificar se esse zoneamento ambiental não requer ajustes ou por meio de aumentar as restrições de uso da área ou mesmo até flexibilizar. Tá bom? Então, o zoneamento ambiental tem algumas dessas partes. Eu tenho ordenamento do território, plano de otimização do desempenho ambiental, sistema de gestão do território e sistema de gestão de qualidade ambiental do território. Claro que essas questões elas não são estanques, né? Elas podem ter algum tipo de incremento, aumentar algum tipo de demanda específica da região, inclusive por legislação estadual ou municipal. Aí a gente tem alguns desses estudos, planos que são feitos. A gente vai desde geotecnia, tá? Geologia, hidrologia ambiental das águas superficiais,
geomorfologia para avaliar. Lembra que a gente falou de características físicas? Então, isso aí, tudo que eu estou falando agora está muito associado às características físicas. Espeleologia, que é inventário de presença de grutas, de cavernas, tá? Ou de áreas de potenciais. Por exemplo, eu posso fazer zoneamento nesse processo, inclusive, eu posso ter a possibilidade de identificar esse unidade de conservação. Aqui a gente tem umas unidades de conservação. Essas unidades de conservação elas são permanentes, aí isso é uma questão que deve ser avaliada. Verificar aquela questão do patrimônio arqueológico. Lembra que a gente falei, né, sobre a questão do antrópico, né? Então, há uma necessidade disso. Vocês não devem lembrar, mas aqui na construção aqui da Quarto Centenário, teve um tempo que essa obra foi embargada. Quarto Centenário? Da Via Expressa. Teve um momento que ela foi embargada por um determinado tempo, porque foi encontrado, né, foi observado que ela passava por um sítio arqueológico, ali naquela área do Vinhais, se eu não me engano. Então, eu não lembro, eu não sei ao certo como resolver a situação. Se mudaram o caminho, né, o desenho da rodovia, ou se tomaram alguma atitude adicional, mas houve uma paralisação da obra por conta disso, que foi encontrado o sítio arqueológico lá. Tá? Então, essas questões antrópicas também são importantes. E aí tem vários outros, meio abiótico, avaliação do que tem na fauna. É notório, né, que eu não vou eu tenho uma área que tem sei lá, tenha um único tipo de tartaruga para aquele tipo para aquele tipo de vegetação. Ou então eu tenho algum tipo de animal ou de planta em risco de extinção naquela área. Fatidicamente, aquela área ela vai ser uma unidade de conservação. Tá? Aí, que tipo de unidade de conservação é outra história, mas que inclusive pode estar aqui nesse zoneamento. Eu posso ter ali uma nascente. Então, eu tenho uma nascente naquela região, então aquela região ela vai estar limitada a uma série de usos. Não é verdade que o fato de ser uma unidade de conservação, ela não quer dizer que essa área não pode ser utilizada para nada. Não. Ela tem restrições de uso, tá bom? Ela pode ser usada para algumas coisas, inclusive para a construção de parque ecológico, entre outras questões, tá? Aí vai ser feito o uso de ocupação da terra, então tudo isso é considerado nessa coisa. Claro que tudo isso, né, dentro do arcabouço jurídico e institucional. Agora nós temos aqui também um outro instrumento, é o plano de manejo, tá? O plano de manejo, ele vai compreender o conjunto de ações necessárias para a gestão e que garanta o uso sustentável dos recursos naturais, tá? Nesse processo, né, ele vai avaliar tanto as atividades no interior da área como no entorno, inclusive nas áreas de influência direta e indireta, tá? Para ver o uso e a avaliação adequada daquele espaço, tá? E esses usos, eles inclusive são considerados a avaliação do tipo de uso e com a conservação de biodiversidade. Essa é a finalidade. Esse plano de manejo, ele é dinâmico. O que é isso? Que ele pode ser renovado naquela mesma leitura que a gente falou lá da gestão ambiental e da melhoria contínua, nesse mesmo. Então, quando eu falo que esse projeto é dinâmico, é que ele deve ser sempre avaliado, melhorado, auditado e depois implementado de outra forma, quando for necessário. Tá? É importante para planejamento ecológico, pode determinar zoneamento de parques nacionais, ou parques estaduais, de unidade de conservação, tá? Entre outros. Então, tudo isso está associado, são uma série de instrumentos para garantir a melhor, né? Na verdade, garantir o uso sustentável dos espaços, tá? Sem causar um efeito deletério permanente ao ambiente. Aqui nós temos algumas ações, né, que podem ser propostas no plano de manejo, como realocação geográfica de fatores ambientais impactáveis. Por exemplo, o que é essa realocação geográfica? Por exemplo, né? Eu dei o exemplo ainda há pouco da construção da Via Expressa, certo? O que eu falei que teve um momento que ela foi embargada por ter encontrado o sítio arqueológico. Pode ter acontecido. Uma das propostas é realocar geograficamente
esse fator ambiental que é impactável, no caso, os materiais, o sítio arqueológico encontrado. Eu posso propor, inclusive, eliminação e retirada de elementos que sejam adversos, bem como processos impactantes. Digamos que eu tenho uma perspectiva de propor uma estação de tratamento de esgoto aqui na entrada do CCT. Só que, digamos que esse CCT ele seja sensível a esse impacto. Contudo, se eu virar ele para o lado do restaurante, pessoal, estou fazendo uma analogia com o espaço que vocês conhecem, eu posso não ter o mesmo impacto. Então, eu posso também propor nesse plano de manejo a eliminação ou retirada desse empreendimento que estava assim voltada para o CCT e posso passar para o restaurante. Ou mudar completamente de local. Aí agora sim a gente vai dar um exemplo do empreendimento. Que mais uma vez vocês não lembram, mas acho que há 10 anos atrás, 10 anos, tinha a perspectiva de implantação de uma refinaria aqui no Maranhão, tá? A princípio, essa refinaria ia ser implantada ali naquela região ali do Cajuí, ali atrás do Maracanã, tá? Do Maracanã bairro, naquela parte atrás, ou seja, aqui nessa parte da BR-135, mais perto da UFMA, assim, né? Então, seria ali. Só que por outras questões, por questões socioambientais, né, por causa daquela área lá do Itauamirim, que é toda aquela região ali, esse empreendimento foi embargado, a instalação dele ali. Então, o que foi feito? Foi proposto a implantação dele lá no município de Bagabeira, tá? Talvez vocês conheçam a refinaria Prêmio. Só que nem lá foi instalada e foram outras questões, não questões ambientais, mas questões político-econômicas. Tá? Então, esse plano de manejo também faz esse tipo de... Ele pode eliminar ou até retirar elementos, né? No caso desse exemplo que eu dei, foi o empreendimento foi transferido de local. Aconteceu algo parecido em relação a um aterro sanitário que tínhamos aqui, que era o aterro da Ribeira. Então, ele ficou numa posição, depois observaram que ele gerava muito risco, além de contaminação, dada aquela região ali. Eu não lembro ao certo onde é, acho que é perto de Tibiri, né, por ali. Então, esse aterro foi eliminado, inclusive porque ele gerava risco, né, o trânsito, né, de aviões no aeroporto. Tá? Esse é um outro exemplo. Ele pode garantir introdução e desenvolvimento de elementos normalmente inexistentes. O que é isso? Lembra que eu falei digamos que eu vou fazer uma estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto tradicional tem suas etapas, né? Tem coagulação, tem separação, tem decantação, separação, às vezes um peneiramento, um processo anaeróbio, cloração, pronto. Tá bom? Mas digamos que eu tenho uma área, o meu corpo onde eu vou lançar esse efluente tratado, ele é muito vulnerável. Ou então, o uso dele é vulnerável. Digamos que as pessoas consomem no dia a dia, bebem aquela água, né, e fazem todas as suas atividades domésticas com aquela água. Então, eu tenho que ter um cuidado maior com aquele balneário. Então, inclusive, aí eu posso o quê? Colocar, introduzir um elemento adicional no projeto, como um sistema de ultrafiltração, certo? Esse é um exemplo, para garantir que aquela água que está chegando, ela não interfira na qualidade, nos padrões de qualidade da água, a montante, a jusante da estação de tratamento de esgoto, tá? Pode garantir desenvolvimento e implantação de estrutura de gestão, claro, e estabelecer critérios de exploração. Pessoal, isso aqui é só uns exemplos de ações, né? Um plano de manejo ele vai ter muito mais ações, tá? Bem mais do que essas aí que nós propomos. A gente só colocou algumas. E esse aqui eu gosto, eu acho interessante, que é o Programa de Recuperação de Área Degradada. Pessoal, essa recuperação de área degradada, ele é um programa que, inclusive, dependendo de como seja o licenciamento do empreendimento, ele já tem que ter a previsão desse programa para a possível fechamento do empreendimento. Digamos que esse empreendimento ele tenha, por exemplo, uma mineradora, tá? Uma mina. Fatidicamente, ela tem um período em que é rentável a extração do minério que lá está, seja ouro, seja cobre, seja o que for. Ela tem um período que é rentável. Após disso, deixa de ser rentável. Então, essa área de mineração, ela perde sua finalidade. Então, eu tenho, quando eu proponho um empreendimento desse, eu já tenho que ter um programa de recuperação das áreas degradadas e alguns programas que é similar a esse programa de área degradada, mas também é o programa de
fechamento, né, de empreendimento. Esses programas de recuperação, eles podem ter em várias etapas. Por exemplo, digamos que eu tenho um empreendimento que eu estou colocando ele uma área mais inóspita. Tá? Que, por exemplo, essa área inóspita, pessoal, quando eu falo essa área inóspita, não estou dizendo que é no meio do nada, não é só uma área mais com acesso mais com acesso mais complicado. Então, inclusive, eu vou ter que criar vias de acesso. Tá? E se essa área é um pouco inóspita, eu, inclusive, vou ter que ter áreas para alojamento, vou colocar container, enfim. Então, eu vou acabar degradando áreas que, inclusive, não são áreas diretas onde será um empreendimento. São áreas de influência. Áreas que serão influenciadas direta ou indiretamente. Tá? Mesmo no processo de instalação do empreendimento. Então, tem que ter um programa de recuperação para quando esse empreendimento começar a operar, essas áreas degradadas já estejam recuperadas. E como é feito isso? A gente está falando, inclusive, de fechamento de vias, recuperação de vegetação perdida pela circulação de veículos e pessoas. Tá? Inclusive, pode ser necessário um mapeamento e realizar um banco de sementes, o banco da fauna, da flora, né, para garantir a manutenção, o restabelecimento, inclusive, desses animais naquela região. Tá? Então, a gente tem aí, isso é um instrumento que está na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Ó. A Política Nacional do Meio Ambiente deverá visar a obrigação de recuperar ou indenizar danos causados ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, tudo isso de supressão vegetal, pessoal, quando fala supressão, essa retirada na cobertura vegetal, para fazer uma via, para dar acesso aos caminhões que vão levar o material, tudo isso tem que ser recuperado. Tá? Aí tem mais uma observação. Tudo isso aqui é da Política Nacional do Meio Ambiente, tá, pessoal? A gente tem os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, quanto da apresentação do Estudo de Impactos Ambientais, o EIA, e do Relatório de Impactos Ambientais, RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente o plano de recuperação da área degradada. Vocês estão vendo? Esse EIA, RIMA, o estudo e os relatórios de impactos ambientais, eles são apresentados, inclusive, antes do licenciamento. Aquilo que eu estava falando. Então, até antes do licenciamento, e quando eu falo licenciamento, pessoal, eu ainda não construí nada, ainda não coloquei um prego no terreno. Tá? Antes do licenciamento, eu tenho o licenciamento ambiental para pensar em construir esse empreendimento, eu já tenho que ter um plano de área degradada, certinho? De recuperação dessa área degradada. Então, é um documento, é um instrumento importante de gestão ambiental. Tá? E o que vai conter nele? Inspeção ambiental da área a ser reabilitada, ou seja, recuperada. Documentação fotográfica dos itens passivos identificados. Tá? Identificação dos processos de transformação ambiental. Então, além de mostrar a degradação, o que foi degradado, tem que mostrar o antes, o durante e o depois da degradação, né? Para deixar claro que foi recuperado. E recuperado com as características mais próximas possíveis, se não idênticas à anterior. Hierarquização de itens, em termos de sua representatividade, estabelecimento de medidas corretivas e preventivas, enfim. E, claro, teria um orçamento para a execução desse programa. Outra coisa interessante é um programa de educação ambiental. Esse PE. Pessoal, não existe conservação nem sustentabilidade sem formação. Tá? É fundamental que, durante qualquer processo de perspectiva de desenvolvimento sustentável, haja, aliado a isso, uma educação, um processo de educação ambiental, um programa de educação ambiental. Isso eu estou falando em vários setores. Estou falando só da escola, do ensino formal, ter essa perspectiva da educação ambiental, mas também dentro das instituições. Quando eu tenho um plano de gestão ambiental, há necessidade de educar ambientalmente esses componentes, esses parceiros, como eles gostam de chamar hoje, stakeholders, né? Esses parceiros, né? Eles devem ter noção da importância do que está sendo feito. Por que aquilo está sendo feito? Por que eu tenho um programa que me limita o uso da água? Por que eu tenho um programa que limita e reduz o consumo de energia? Por que eu tenho um programa de coleta seletiva? Então, tudo isso tem que ser devidamente repassado, isso pensando numa instituição, né? Tem que ser repassado para todos os níveis hierárquicos dessa instituição.
Agora, trazendo aqui para a sociedade, é importante que desde criança tenhamos essa educação, tenhamos essa percepção que os recursos naturais, eles não me pertencem, não são exclusivos meus, mas que também que eles não são eternos, né? Eles são limitados e eu tenho que garantir que que as próximas gerações tenham esse acesso. E isso só é possível por meio da educação ambiental, tá bom? E essa educação coletiva dentro da escola, bem estabelecida. E em todos os níveis educacional. Aí tem aqui mais ou menos o que seria um programa de educação ambiental, o que é que precisa ter a princípio. Definição de problemas, questões a serem tratadas pelo programa, identificação e caracterização quali e quantitativa de suas clientelas direta e indireta, identificação dos atores envolvidos, isso é estabelecer metas, né, e responsáveis, concepção, tá? Seleção de mídias, a comunicação é fundamental, produção de material, enfim, treinamento, implantação, é tudo o básico de todos os programas, só que esse aqui voltado para educar em termos de conseguir transferir, né, conseguir mostrar e desenvolver o pensar ambiental nas pessoas, né? Aqui a gente tem, aqui são alguns exemplos, né, mas a gente tem vários outros instrumentos, né, de gestão ambiental. Avaliação de desempenho ambiental, planos de melhoria de desempenho ambiental, análise ambientais alternativas, sistemas de informação e gestão, comunicação ambiental, tem monitoração de documentação ambiental, tem uma série de outros instrumentos. Tá bom? Eu queria falar para vocês sobre desenvolvimento sustentável. Era até aqui. Um abraço e até a próxima aula.